Eu já vou começar dizendo que eu não tenho nem roupa para esse papo. E realmente nem tenho. Eu não sei por onde começar, apesar de estar começando, mas eu preciso estar aqui. Tem coisa que a vida nos permite e eu não vou perder a oportunidade. Estamos começando mais um conteúdo do Cacau e Cultura, um programa da TI TV exclusivo para o Festival Internacional de Chocolate. E nesse momento eu tenho a honra, e honra mesmo, de bater um papo com a pessoa que pensou, idealizou e fez acontecer o festival. Meu papo agora é com Marco Lessa. Marco, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Parabéns pelo trabalho que eu tenho acompanhado. Obrigado. Agradecer por permitir esse espaço para a TI TV, né? É um espaço que a gente não tem nem palavras, sinceramente, como da TI TV, como te agradecer, tá? Mas vamos começar um pouco perguntando quem é Marco Lessa, nasceu aonde, que time torce, fala um pouco sobre Marco aí. Eu nasci em Guanambi, no sertão da Bahia. Morei lá até os 14 anos e fui para Salvador para estudar. Meu pai é bancário e foi transferido para Ilhéus. Quando, por ocasião do vestibular, eu optei em fazer o vestibular em Salvador e aqui. Passei na UESC para administração de empresas e me mudei para cá. Cheguei aqui em 88 e comecei a descobrir essa cidade, essa região, em 88 e vivi aqui até 2019. Aliás, vivi vivo, né? Sim. Apesar de estar morando fora, mas meus pais continuam morando aqui. Então foram aí 30 anos felizes, muito especiais nessa região deslumbrante. Se apaixonou quando veio para Ilhéus? Ilhéus é apaixonante. Ilhéus é uma das cidades do Brasil que, certa feita, quando eu estava presidente do Costa do Cacau Convention Bureau, eu elenquei 86 razões para fazer turismo na Costa do Cacau. E, naturalmente, 70%, 60% estavam em Ilhéus. Jorge Amado, o maior litoral da Bahia, a condição das praias, Mata Atlântica, o cacau, o próprio chocolate, que na época já começava a ter, a localização geográfica. Ilhéus fica no centro geográfico do Brasil, portanto ela é equidistante. Quem mora no centro, quem mora no norte, quem mora no sul, chega com a mesma distância para Ilhéus. Sim. As pessoas às vezes não observam isso. Tem uma história como capitania hereditária, é palco de várias novelas, de vários romances. Então, quantas cidades do Brasil, talvez no mundo, gostariam de ter o privilégio de ser tão rica e tão bem aproveitada? Então, quem é de fora se apaixona, quem mora aqui ama. Perfeito, Foi o meu caso. Gostei disso. Como foi essa sua relação com o cacau? Já foi com o chocolate ou com o cacau? Vamos tentar entender isso aqui um pouquinho. Não existia relação nem com um nem com o outro. Nem com o outro. O que aconteceu foi que em 88, 89, quando eu cheguei aqui, foi a mesma época que foi introduzida a vassoura de bruxa. Mas eu não tinha nem noção do que era isso. Então, naquela época começou, eu já frequentava desde 85, já senti um pouco o ecossistema, falava em cacau, já tinha lido Jorge Amado, já tinha visto novelas e tal, mas a vassoura de bruxa foi introduzida naquela época. Sim. Como eu comecei trabalhando com uma pequena agência de publicidade, eu ia muito a Gramado por conta de um festival mundial que tinha lá. Sim. Em 91 eu fui a Gramado e conheci Gramado. E conheci uma cidade que vivia do turismo em torno do chocolate. Gramado porque eles trouxeram a cultura chocolateira da Europa. Sim. Enquanto os imigrantes italianos e alemães. Em 92, por razão da minha empresa, tem algumas características de produção. Eu já fazia festas, já fazia shows. Fiz o primeiro show do Olodum aqui na região. Legal. Eu fui convidado pela Rede Globo para fazer a produção local e agenciar a figuração da novela Renascer. Aí eu passei um ano nessa região toda, visitando distritos, visitando cidades, visitando fazendas
e conheci uma região que era muito rica, mas começava a empobrecer. Que a vassoura foi muito Devastadora, né? muito forte, muito devastadora mesmo. E com isso as pessoas começaram a migrar. Eu já percebi as fazendas abandonadas. E tem uma particularidade nessa história. O que é que eu fazia na novela? No primeiro momento, eu ajudava a encontrar as locações. Sim. Depois eu contratava os figurantes. Não tinha celular. E a novela Renascer, ela era gravada em Ilhéus, ela ia de avião para o Rio, editava e ia para o ar. Como o diretor da novela era de cinema, Luiz Fernando Carvalho, ele fazia cenas de uma muito lenta, muito bonita e muito trabalhada. E o elenco era espetacular, Antônio Fagundes, Fernanda Montenegro. E aí o ritmo não permitia que a novela fosse editada no Rio. Ela começou a ser editada aqui, que ela começou a atrasar. Quando ela começou a atrasar, a figuração que geralmente o pessoal pedia, eu quero 10 figurantes que interpretem jagunço, 20 lavadeiras, 30 trabalhadores, 4, 5 dias. Com atraso, era à noite, às 11 da noite, 5 da manhã, tinha que estar com todo mundo lá. Sim. Aí eu tinha nos distritos de Ilhéus, nos bairros, Salobrinho, Banco da Vitória, vários distritos também, uma pessoa no telefone público, esperando a ligação, 11 da noite, meia-noite, aí recebia, vou querer X pessoas. Aí ela ia para casa das pessoas, bater na porta. As pessoas se preparavam, 5 da manhã o ônibus pegava. Então foi um ano. Que eu conheci muito bem essa Ilhéus e foi importante. E foi meu primeiro contato com a história em torno do cacau e com o próprio cacau. Então eu juntei o chocolate de Gramado, que era uma cidade que vivia daquilo, com o cacau. Mas também não tinha noção do que eu poderia fazer, porque a cidade continuava respirando. Só que 20 anos depois não aconteceu nada. Aí já vou entrar no festival. Sim. Não aconteceu nada, só crise, só havia dívida, a reclamação, a tristeza, suicídios, pobreza, os bolsões de miséria, desemprego. Foi quando eu falei, aí eu fui a Gramado algumas vezes. Como é que 1 quilo de cacau custa R$15 e 1 quilo de chocolate pode custar 500? Como é que o cacau ninguém conhece e o chocolate atrai tanto turista para Gramado? Por essa razão, eu falei, tá na hora da gente começar a trazer o chocolate para a pauta da região, verticalizar, agregar valor, e o cacau tem que ser protagonista. Perfeito. Foi quando veio a ideia de fazer o festival, em 2009. Você já produzia alguns eventos? Eu produzia... Não nessa parte. Não, eu produzia... Eu fazia... Eu tenho alguns eventos que foram importantes. Eu criei, juntamente com Gerson Marques, na época da Fazenda Irerê, a primeira feira de negócios e turismo, que era inédita na Bahia. Na Bahia não tinha. A Fenetur, nos antigos armazéns do Cais, antes de desabar. Sim. Quando Salvador, essa história de camarote, com bebida, inclusive, Carnaval de Ilhéus, nós já tínhamos um camarote assim. Nós tínhamos um bloco de carnaval. Eu criei o primeiro festival de música do interior da Bahia, que não era um festival só de um estilo. Foi o Coca-Cola Chef Festival, onde nós trouxemos Timbalada, Skank, Cidade Negra, em 92. Legal. Então a gente já fazia eventos, agora congressos também, seminários, eventos diversos, mas não assim. Então, da experiência de um produtor de evento, da paixão pela cidade, por conhecer a história, o que te fez tornar um pertencimento até, né, da cultura, conhecer o festival em Gramado, né, toda a história da Gramado. Vocês não, Ilhéus merece e precisa isso. Eu sempre fui gincanista, deixa eu registrar isso. Sim. Desde guri eu gostava de gincana. Sim. Gincana, para mim, ela é uma matéria, ela é uma disciplina, ela é uma atividade sociocultural que deveria ser aplicada em todas as escolas. Sim.
Você trabalha com tempo, com responsabilidade, com equipe, Sim. com disputa, com derrota e com vitória, com criatividade. E aí eu sempre fui um giganista. Aí eu acho que o primeiro grande ingrediente desse prato foi a gincana. Sim. Depois, Gramado, Renascer e os outros eventos todos. Isso tudo, eu acho que foi essa união de experiências que nos fez pensar um evento que fosse gigante, mesmo tendo começado tão pequeno. Começou como? Lembra do primeiro? Lembro aonde? claramente. Começou aqui, naquela sala menor ali do centro. Sim. Fizeram até uma placa hoje lá, eu vi lá. Começou com 13 estandes, 7 doados, 6 vazios. Os doados eram minha esposa, minha mãe, uma amiga de Itacaré, e o chocolate caseiro de Ilhéus, que do Ranchep, o saudoso Ranchep, aceitou colocar o estandezinho. Fiz uma palestra com o dono da Cacau Show para ele mostrar o trabalho que ele fez em torno do chocolate, contagiar essa turma aí. E tive um feedback muito positivo, mesmo sendo uma feira de 6 estandes. Atraiu quantas pessoas você tem na época? Eu acho que umas 3 mil, 4 mil pessoas, não lembro, talvez um pouco mais. E aí, aquilo eu vi muita gente falar assim, é muito bom voltar a falar do cacau, falar do chocolate, falar dos sonhos dessa região. Isso nunca foi falar de chocolate. Eu mesmo pequenininho, e não tinha apoio de ninguém, Poder público, nada. Segundo ano também não. Terceiro ano nós começamos a ser um pouco mais ousados. Perfeito. Mas não era fácil você encarar um evento onde você bancava, pagava, não tinha. O stand era de graça, o espaço não cobrava ingresso. Então, como é que você viabilizou? Investindo mesmo, tirando do bolso. Porque a gente não tinha. Minha esposa perguntava assim, como é que a gente vai? Como é que a gente vai pagar isso? Aí eu dizia, não me vem com pergunta difícil. Vamos sonhar, vamos semear, vamos plantar e vamos continuar fazendo, porque tem algo, um show, um festival de música, você vislumbra o lucro imediato, você vende ingresso, bebida e tal. Aquilo ali era algo que tinha um propósito, sem exatamente a gente saber que tinha, mas não tinha, mas nos motivava muito a continuar, me motivava muito a continuar. Minha esposa é filha de Ilhéus, o Luana, o tio dela, padrinho dela, Zé Haroldo Castro Vieira, foi um dos grandes nomes da CEPLAC, que era inclusive nosso padrinho de casamento, grandes nomes da cacauicultura do sul da Bahia. Então tem um vínculo da família dela, mas eu não. E aí eu acho que tudo isso, de alguma maneira, fez com que eu insistisse e essa paixão e o DNA dela não deixasse que a gente desistisse. E aí a gente foi levando. Estamos em que edição? 30ª? No global, 38ª. Qual a mais difícil? É sempre a última? A próxima. A próxima? A mais difícil é a próxima. Qual o maior desafio você enfrentou todos esses anos? O maior desafio é que a gente faz um evento, um projeto, que ele é para fomento. Ele tem um objetivo de impactar positivamente na vida de empreendedores rurais e de chocolate e de outras áreas. Para fazer isso, o Estado brasileiro, o município, o governo federal, estadual, ele tem que ser indutor. E viabilizar os projetos para que a gente não precise cobrar ingresso para o público conhecer e prestigiar, para que a gente consiga cobrar um preço bem acessível nos estandes, para que a gente possa trazer nomes nacionais e internacionais capacitando, trazer imprensa do Brasil e do exterior para mostrar o que nós temos de potencial. Precisa que alguém viabilize. Esse é o desafio, é colocar o evento de pé.
porque a gente sonha com projetos mais arrojados, além do que a gente já faz. Esse é o grande desafio. E fazer com que as pessoas não desistam, porque empreender não é fácil. Sim. E aí a gente tem que dar a mão a essa turma e dizer assim, vamos junto. Vamos junto. Ah, não vai. Vai. Nem todo evento o resultado é bom, financeiramente falando. Sim. Nem todo evento ele se paga. A conta não fecha. Mas a gente não abre mão da qualidade e de dar a esses sonhadores a esperança de que eles podem empreender, de que o jovem pode apostar no campo, que ele tem deixado cada vez mais o campo. A gente tem que transformar isso em algo que seja bom para todo mundo, que mude e melhore a vida das pessoas. A pandemia, né? Como foi? Não pôde fazer, teve que cancelar. Como foi esse momento? O evento aconteceu todos os anos desde 2009, inclusive na pandemia. Sim. Só que foi muito doloroso. O último evento feito no Brasil, em 2020, foi o nosso. A gente estava em São Paulo, 12, 13, 14 e 15 de março. Tanto que 15, nós fomos obrigados a fechar o evento, com tudo pronto lá no Parque do Ibirapuera, com a pressão compreensível do setor público, das organizações ligadas à saúde. E nós esperávamos um público de 15 mil pessoas, deu 2 mil. Tomamos um prejuízo gigante. Tudo que foi construído em anos caiu por terra. Tivemos que recorrer a empréstimo. Foi um caos. Momento muito difícil. Como eu queria manter a risca do evento todo ano, no final de 2021, nós fizemos uma edição de Natal, o Chocolate Festival de Natal, aqui no Centro de Convenções. Foi uma experiência muito boa, ele menor, sim, mas foi muito positivo. Mas nesse período de 2 anos, nós chegamos a ter o grupo M21, chegamos a ter 42 funcionários, colaboradores, prestadores de serviço, e fomos a zero em 2020. Infelizmente, tivemos que dispensar muita gente, outros optaram por sair, 2 ou 3 continuaram vinculados a nós, mas não tinha, eu mantendo o pessoal sem trabalho. Sim. E aí fomos novamente desafiados, vamos lá atrás. Mas, como a gente é movido a cacau, né? Muita energia. Algum momento pensou em desistir de tudo, largar? Não. Foi mais difícil. Desistir não, em algum momento nós ficamos muito preocupados, né? Assim, para onde vai isso? Como viabilizar? Batia um pouco daquela angústia natural, né, do empreendedor. Mas eu vou te falar, tinha algo sem explicação, assim, uma certeza de que ia dar certo, uma certeza de que a gente estava fazendo pelos outros, uma convicção tão grande, uma determinação quase que divina, de que siga o caminho, insista. É muito exaustivo. Eu já viajei esse ano 100 mil quilômetros. Em determinado 2022, nós fazíamos 3 festivais, fomos a 7. Eu fiz quase 30 pousos e decolagens em 15 dias, era quase pousando e levantando. Eu viajei de Santa Catarina a Belém do Pará, ao Pará, e visitando, quando eu estava retomando, visitando prefeitura, visitando governo, visitando empresa, mostrando para eles a importância do evento e tal. Então, assim, dá muito trabalho. Mas dá muito prazer também, dá muito orgulho. Mas desistir, não. Ilhéus, temos o festival. Quais são as outras cidades que já aconteceram, que já ainda acontecem? Nós temos São Paulo, já aconteceu, Ilhéus, Salvador, Brasília,
Linhares, do Espírito Santo, Belém do Pará, Altamira, no Pará, e Porto, Portugal. Sim. E nós temos uns projetos diferentes e menores. Nós fazemos o stand do Brasil no Salão de Chocolate de Paris, já fizemos a Casa Cacau do Brasil em Óbidos, em Portugal, já fizemos ações na Bélgica, ações na Espanha. Vou fazer esse ano um evento em Paris, em Madrid, em Bruxelas. E aí o projeto está expandindo cada vez mais. A intenção nossa, no próximo ano, é fazer projetos que levem o cacau e o chocolate e outras culturas do Brasil, além, naturalmente, de outros ativos brasileiros, arte, música, os produtos para exportação para alguns países do mundo. A intenção nossa é levar o Brasil para o exterior, o que o Brasil tem de melhor, promovendo o destino turístico, atraindo investidores e vendendo os nossos produtos. O festival não acabou, estamos no último dia, mas você já tem alguns números de quantidade de pessoas que já passaram por aqui, quantas pessoas trabalhando, você tem... Nós temos, trabalhando diretamente no evento, mais de 200 pessoas, diretamente. Só da minha equipe são quase 30. Sim. Aí você tem toda uma equipe do próprio Centro de Convenções, aí montadora, estrutura de audiovisual, músicos. Eu acho que nós já passamos de 150 artistas envolvidos aqui no evento. Artistas das mais diversas áreas. Já ultrapassamos 60 mil visitantes. Legal. E mais de 20 milhões de reais de negócios gerados na cidade e na região, com a venda direta ao consumidor, mas também os hotéis lotados, restaurantes, serviços de transporte, farmácias. A economia movimenta muito. Aqui, inclusive, com hospedagem em cidades vizinhas. Então, os números são bastante robustos e muito consistentes. Falando do Marco Lessa agora, vamos fazer uma pergunta, não sei se você pode me responder, mas eu vou fazer, agora a gente corta. Respondo tudo. Já tentou vida pública? Algum cargo? E você é bem conhecido, tem toda a competência. Já fui convidado algumas vezes. Já tive convites que, analisando de uma maneira sendo muito honesto, muitas pessoas gostariam de ter tido o convite que eu tive. Eu já tive, inclusive, nunca falei isso para ninguém, porque não é uma questão de vaidade, não, mas assim, simultaneamente 4 partidos convidarem para se candidatar a prefeito daqui e tal. Mas eu acho que eu cumpro o meu papel como empresário, como empreendedor, como cidadão, dou minha contribuição para os agentes públicos, né, para as lideranças, de alguma forma, entrego algumas ideias e algumas oportunidades. Eu sempre tive liderando entidades, Associação de Turismo de Ilhéus, Convention Bureau, Associação de Publicidade. Eu sempre fui um cara de cooperativa e de associação. Eu acredito muito nisso. Então, assim, eu acho que esse papel me deixa muito confortável. Porque, por exemplo, o festival já não pertence a Marco. Sim. Ele pertence à região. Sim. Então, ele não pertence a um prefeito. Ele pertence a... É bem verdade que o evento se torna grande graças a, por exemplo, se me permitirem, a visão, sensibilidade de 3 governadores. O governador Jacques Wagner, o governador Rui Costa, o governador Jerônimo. Sim. A minha relação é direta com eles e eles foram sensíveis, colocando seus secretários a apoiarem. Às vezes a gente tem uma expectativa, às vezes não é o que a gente imagina, mas sempre chegam junto e é o que é graças a isso. E os prefeitos também e outros órgãos. Então, eu nunca me balançou. Não. Fico feliz, né? Fico honrado. Eu acho que ficaria muito honrado, claro, mas não quero e não vou. Eu posso ajudar muito de outra maneira.
Festival de Chocolate no ano que vem, já tem data marcada? Já tem a penúltima semana de julho, sempre em julho, que a gente já pega as férias julinas e também tem um clima mais agradável, mais fresco, chove às vezes, sim, mas o Cacau gosta. Se o Cacau está feliz, deixa o Cacau feliz. Cai o Cacau e sobe o Cacau. Vai ter alguma novidade que você possa adiantar para a gente já para o ano que vem? Isso é um apresentador de visão, né? Quer buscar lá o ano na frente. A gente faz sempre uma avaliação muito severa, né? As pessoas talvez nem percebam, mas a gente coloca 100% de carpete vermelho no estacionamento, porque as pessoas, de uma maneira simbólica, merecem o tapete vermelho, o cacau, o chocolate, esse cuidado. Perfeito. Com a decoração, com o paisagismo, com os móveis, com a sinalização, com a segurança. Esse evento tem 38 edições. Eu nunca tive um registro de um incidente sequer. Graças a Deus. Nós estamos falando de 1,5 milhão de pessoas em todas as edições. Sim. Então a gente tem muito cuidado. Então a gente avalia tudo que deu certo, repete e aprimora. Cozinha Kids, pô, Marco, podia ser maior, aumenta. Cultura, podia ser melhor, vamos criar ali a tenda do Cacau, com literatura, com arte, com dança, com música. Cozinha Show, vamos fazer ela mais show e mais cozinha. Traz chefes de fora, colocamos dança, não sei se você viu, tem dança entre uma aula e outra, tem um balé, sim, tem uma aula de uma chefe argentina, tango, e aí, vamos aumentar e botar mais música na Praça Gourmet, vamos. Então a gente está sempre tem novidade. Vamos fazer uma parceria com o governo federal e trazer compradores internacionais. 15 países estavam aqui. É algo inédito na Bahia, nunca houve. Então, a gente está sempre querendo inovar. O evento cresceu fisicamente. Muito. A gente está falando aqui em área total de quase 8.000 metros quadrados, talvez chegue a 10 com a área do Centro de Convenções. Coberta, segura. Então, vai ter coisa nova, isso eu garanto. Tudo que deu certo vai se repetir e melhorar, mas já a própria equipe ela fica tão excitada, tão encantada, apaixonada, e a gente eu tenho uma filosofia de que as ideias elas não vêm de primeiro escalão, não vêm de diretoria. As ideias de inovação vêm de quem está vivendo aquilo. Então a gente faz uma avaliação geral, uma equipe transversal, modelo horizontal, todo mundo participa, colabora. E eles próprios que sentem no dia a dia algumas dificuldades, alguns gargalos, e também tem ideias incríveis. E a gente faz isso, reúne e vamos aplicar isso, vamos fazer de que maneira a gente pode fazer. E a gente faz uma pesquisa também com o público sobre isso. Durante o ano a gente recebe algumas ideias, não são tão simples assim por conta da infraestrutura, né? Isso aqui não é um pavilhão de feira, isso aqui é construído. Sim. A gente constrói um pavilhão, ao contrário de outros lugares que tem pavilhão. E aí então vai ter muita coisa, esse ano se repete, vai ter mais cultura, vai ter mais marca de chocolate, e tem algumas surpresas que, por serem surpresas, não posso contar. Inclusive, tivemos aqui a presença da Sueli, da sua equipe. Ela Sim. veio aqui pegar o feedback da gente, né? Da estrutura, como é que estava, a internet, fomos bem recebidos, tá tudo ok. Isso é importante também. Não, claro, assim, a experiência de todo mundo, né? Do visitante, do expositor, a experiência, inclusive, do próprio do profissional que está prestando o serviço. Não faz sentido o cara que está cuidando da limpeza, ou do banheiro, ou da segurança, ele tem que se sentir confortável, feliz em estar fazendo aquilo, bem remunerado, em condições de trabalho, em condições de segurança do trabalho. Para mim, a experiência tem que ser completa, porque eu tenho uma tese muito clara assim, de que a vida é fragmentada em felicidades, né? Momentos felizes. Bom.
Então, assim, a gente está trabalhando, não pode ser um sacrifício. Não é fácil, claro. Sim. Nem sempre a gente faz aquilo que ama, mas que pelo menos o ambiente seja um ambiente acolhedor. Marco consegue dormir? Durante os eventos eu perco a voz, na maioria deles, e durmo muito pouco. Muita coisa do que eu faço, eu sonho e acordo para anotar. É muito, muito. Às vezes uma frase, às vezes uma ideia, às vezes alguma coisa. Nem tudo a gente consegue implementar, claro. Mas eu estou dormindo, eu sonho. E não é aquela, eu penso antes de dormir, não. Eu sonho mesmo, sonho. Sim. Aí eu vou ali, ó, o celular e pá. E aí você tem. Aí você começa a ficar ansioso, então aquela coisa, pô, como é que eu vou implementar isso? E aí demora um pouquinho. Então, a vida toda é assim, foi assim, a vida toda. Quando eu tinha 17 anos, o professor perguntou na sala o que eu queria. Aí eu falei, rapaz, queria fazer eventos para multidões. Legal. Aí aquilo, tinha tido um show de Frank Sinatra na época no Brasil. E aí eu, encantado com aquele artista, aquela coisa incrível, bem organizada, fiquei com aquilo na cabeça. E aí, então muita coisa eu vou, mas gostaria de dormir mais. Se dormindo menos do que gostaria, acorda e anota os sonhos. Se está realizando o que realiza, imagina se dormir mais. Sonha mais, né? Deixa como está, então. Deixa como está. E depois você consegue administrar o empresário, o publicitário, né? Você não tem só o festival, você tem outros negócios. Como você consegue administrar tudo isso, essa agenda tão corrida, família? Ensina pra gente um pouco, dá uma dica. Assim, eu acho que o que é fundamental é que você precisa amar muito o que você faz. Porque o dinheiro é consequência. Perfeito. Ele não pode ser a razão. Sim. Diz que o único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Sim. Então a gente tem que amar muito o que faz. O amor, a paixão nos faz nos movimentar de uma maneira incrível, de uma maneira sobre-humana. A gente fica de fato super-heróis, né? Quando a gente apaixona por alguma coisa. Então a paixão é fundamental. Porque aí você tem um foco muito mais otimista, confiante, seguro, convicto. E existe uma lei de atração realmente nesse aspecto. Segundo, quando você começa a ir crescendo, independente do tamanho, é confiar nas pessoas. É montar um time que você confie, que você possa corrida de bastão. Você entrega sem olhar para trás, vai com a mão para pegar sem se preocupar, confiando que o outro vai passar o bastão. E eu tenho uma equipe incrível, incrível. Sobre a família, essa é a parte mais difícil, porque eu tenho esposa, meus pais moram aqui, minha irmã mora nos Estados Unidos, tenho 2 filhos, um de 6 e um de 18, fez recentemente, e eu viajo, né, meus negócios basicamente são no Brasil, então eu passo 1/3 do ano viajando, é muito cansativo, as pessoas pensam assim, mas vai de avião, não sei o quê, não, é muito cansativo. Você chega no aeroporto com 3, 4 horas antes, o avião atrasa, turbulência, não pousa, vai para o aeroporto e tal, e celular o tempo inteiro, então é exaustivo, né? E eu gosto de conversar com as pessoas, não com a frieza do digital. Sim. Então, se eu tenho uma reunião em Belém do Pará, eu vou para Belém do Pará. Se eu tenho reunião para Brasília, eu vou para Brasília, eu vou para São Paulo. Hoje, com o advento da tecnologia, facilitou isso. Sim. E fazer isso de outro país é mais complicado ainda. Então, a família é a prioridade. Tem um tempo também para começar a ter um pouco mais de desaceleração. Porque nós somos máquinas, né? Falíveis. E a gente tem que se cuidar. E nessa onda de avião, de virose, de gripe, de cansaço, você fica frágil. Antes do festival, 4 dias atrás, eu estava numa virose incrível, com dores
nas articulações que não conseguia pegar uma xícara. Fiquei até preocupado no pré-evento. E assim, tenso a responsabilidade dessas pessoas que estão aqui, de alguma maneira, tanto a alegria delas como a segurança delas é responsabilidade nossa. Nós as convidamos para cá, nós divulgamos o evento. Então isso, eu chego na feira e fico feliz que minha equipe já faz isso também. Eu vou pro toalete, saber se tem sabão. Eu abro vaso, óleo se tem. Eu saio catando carpete que está com algum mal calçado, a planta fora do lugar. Ontem eu estava com um grupo de chefes e aí a lixeira da Praça de Gourmet estava atrapalhando a passagem. Aí eu vou lá e coloco no lugar e eu fico muito atento a isso. Porque cada cuidado, é de detalhe que é feito, né? Isso tensiona muita gente, porque desde a coisa maior, de um grande palestrante, um estrangeiro, um fórum, tudo isso é importante, mas são os detalhes que fazem a diferença. Então isso tensiona. Então essa capacidade de gerenciar empresas, pessoas, família, é desafiador. Mas eu acho que prioriza família, paixão pelo que faz, disciplina, e tem algo que você não explica, que é muito inerente de cada um, né? Sim. Eu acho que o esporte, ele é muito nisso. Nem nós não somos capazes de fazer certas coisas que alguns atletas fazem, fisicamente, mentalmente, concentração. Então nem todo mundo é igual. Aí eu acho que tem algo assim que tem uma loucura qualquer aí que eu não consigo explicar. E nem quero também. Tem algo que você queira acrescentar a esse papo da gente? Eu não perguntei. Eu quero agradecer, parabenizá-los pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E quero ressaltar que o papel da imprensa, o papel da comunicação, ele não foi importante, não. Ele foi determinante para o sucesso do cacau e do chocolate. Não é o sucesso do festival. Nós trazemos jornalistas do Brasil e do exterior, sempre. Agora, por exemplo, tem aqui 6 dos principais jornais do Brasil e um do exterior, de Portugal. Nós pagamos passagem, hospedagem, alimentação. O que a gente quer que esse cara saia falando? Quer que ele publique coisas positivas da região. Isso aqui é um destino turístico, isso aqui é um destino para investimento, isso aqui é um lugar incrível. E o Doce Chocolate, a mensagem é essa. Ele não precisa dizer que o festival é isso e aquilo. Sim. Ele fala também do festival, mas ele não quer isso. Então eu quero aproveitar e dizer isso, que a mensagem, e a gente também não tem nenhuma dificuldade com crítica, não, pelo contrário. Né? Senão a gente não evolui, a gente não aprimora. É dizer que essa mensagem, como ela é passada, e a responsabilidade, e aí eu sou um cara de legado. Eu acho que todo mundo na vida tem de compreender que deixa alguma coisa para alguém. E se deixa, e se impacta, e se muda, e se transforma, nos faz cumprir o papel de ser humano, assim, enquanto civilização, enquanto raça. E quando você, como jornalista, o outro com outra profissão, cuida de fazer isso, fala assim, de alguma maneira o festival é um bom argumento para eu levar uma mensagem que vai transformar as vidas. Quem transformou a vida não foi o festival, foi o meio, né? Foi a comunicação. Então eu fico muito grato, porque eu, como agência de publicidade, eu sempre transitei muito bem, mas vocês são fundamentais, determinantes nas mudanças que a gente quer fazer, principalmente dos que mais precisam. Porque a gente tem que ter uma compreensão de que o abismo é muito grande. Sim. Isso não pode nos acomodar. Isso não pode achar que é tudo lindo, maravilhoso, chocolate, cacau, e as condições do trabalhador rural, e as condições das pessoas que saíram das roças e vivem hoje em condições sub-humanas nos bairros da cidade. Isso é uma responsabilidade cidadã. Então, se de alguma maneira a gente estimular que aquela senhora coloque a filha num curso de confeitaria, que se inspirou na chefe de cozinha
que veio para cá motivado por sua comunicação e resolva fazer o doce que mude a vida dela, e percorrer um caminho aparentemente longo, mas mudou. E é isso que a gente precisa fazer. Então, é agradecer por nos ajudar na transformação. Inclusive, é um compromisso nosso. Nós tivemos aqui, acho que contigo, acho que a 13ª bate-papo que a gente está tendo. E algumas marcas a gente se comprometeu de ir, né? Inclusive a de Mutuípe, a associação que está aqui. Outras empresas, a gente vai lá conhecer o dia a dia, gravar, por conta justamente de ter essa liberdade de conhecer eles aqui, né? Claro. É por isso que eu, desde o começo, te agradeço por essa oportunidade que dada a TI TV. Para fechar, Marcos, eu sei que o evento está acabando, você tem muita coisa para fazer. Esse papo está muito bom, ficaria aqui um tempão. Mas eu queria perguntar... Estou aproveitando para descansar também. Que bom! A minha pergunta é, de 0 a 10 para esse festival desse ano, que nota você daria? Não é 10. Não é 10, porque o 10 é limitador. Sim. Eu acho que eu daria, para essa edição de Ilhéus, eu daria 9. 9 por causa do esforço de todos para ele acontecer. É 9 para a busca da excelência de todos. Minha equipe, os que colaboraram, os expositores. Agora, eu dou 10 para o público. Sim. O público dá uma dignidade para esse evento. As famílias, as crianças, assim, você vê assim, a felicidade, né? Às vezes as pessoas não têm a oportunidade de viajar e de mostrar um filho algo diferente, e a gente trazer isso e ver aquele brilho nos olhos dessas crianças, principalmente as mais simples, né? Então, assim, para o visitante, o respeito que ele tem pelo outro. Você vê que você acompanhou aí o evento, às vezes você ficava intransitável, aquela coisa cheia. A gente criou um modelo de fluxo único para evitar o contrafluxo, né? Sim. E as pessoas vêm educadas, respeitosas, sorridentes. Então, para o público 10, Festival 9. Meu amigo, obrigado. Obrigado. Obrigado por aceitar nos aceitar participar eu que aqui. agradeço. Parabéns pela pessoa que você é. Eu sempre tive essa vontade de bater esse papo. E é o primeiro papo que eu tenho com ele, entendeu? Primeiro de muitos. Primeiro de muitos, obrigado. Então, assim, no que precisar da TI TV, conte com a gente. A TI TV, ela tem uma das nossas missões é levar conhecimento. Não é apenas um canal ou só de notícia, ou para postar algo para engajar, né? Claro. Não, nós temos uma missão também, que é levar conhecimento, levar entretenimento, levar a verdade. Então, quando a gente recebeu a ligação para estar aqui, a gente fez uma festa, a gente fez uma alegria. Amanhã iremos ter um momento de gratidão também com a equipe. E a gente já, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Isso aqui, naturalmente, é fruto de um sonho de muita gente, né? Sim. Que talvez da própria, quem sai da universidade, fica imaginando poder trabalhar em algum lugar, e a gente vai realizando isso. Sim. Eu tenho uma frase de cabeceira, que é assim: ele não sabia que era impossível, então foi lá e fez. Nossa. Eu acho que tem que ser aplicado para tudo. A gente tem a mensagem do sonho, e a gratidão é gigante. Muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez, obrigado.